Enquanto na Itália as pessoas se aquecem bebendo chocolate quente debaixo de suas cobertas no Natal, os brasileiros estão na praia tomando bebidas geladas. No entanto, tudo isso poderia mudar no futuro. Imagine um mundo onde a neve nunca para de cair, o frio é constante e a sobrevivência se torna uma luta diária. Caso a Terra seja atingida por um longo período de inverno, nos encontraríamos em um estado pós-apocalíptico. A escassez de recursos seria o primeiro problema que enfrentaríamos. O solo congelaria completamente, colheitas pereceriam e a comida se tornaria escassa. Para sobreviver, teríamos que escolher entre acumular ou compartilhar. Aqueles que escolhessem acumular se isolariam e acabariam sendo arruinados. Os cientistas acreditam que poderíamos enfrentar essa situação nos próximos anos. Existem ciclos na Terra que estão em conflito, períodos de clima quente se alternam com períodos frios. No entanto, esses conflitos não durariam para sempre, no futuro, o conflito eventualmente cessaria, e um longo inverno viria. Mas como esses ciclos funcionam? Acompanhe-me para aprender mais sobre isso. Rodeados por ciclos. Vamos começar dizendo que, aqui na Terra, estamos cercados por ciclos. Permita-me explicar. Nossas vidas giram literalmente em torno deles, uma série de eventos que se repetem regularmente na mesma ordem. Existem centenas de tipos diferentes de ciclos em nosso mundo e no universo. Alguns são naturais, como a mudança das estações, as migrações anuais dos animais ou os ritmos circadianos que governam nossos padrões de sono. Outros são criados pelo homem, como o cultivo e a colheita de culturas, ritmos musicais ou ciclos econômicos. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. Na imaginação coletiva, o Natal é associado à neve e ao chocolate quente. Esse dia está ligado à neve e ao Papai Noel andando em seu trenó, trazendo presentes e alegria para todas as pessoas, sejam crianças ou adultos. No entanto, se você mora no Brasil, provavelmente notará uma diferença: o Natal ocorre durante o verão. Muitas pessoas gostam de ir à praia para se bronzear. Para os brasileiros, não há chocolate quente no Natal, em vez disso, é melhor saborear um sorvete. A única razão para isso acontecer são as estações. Os ciclos de Milankovitch. A existência das estações é atribuída à configuração particular da inclinação axial de um planeta em relação ao seu plano orbital em torno da estrela hospedeira. No entanto, como o cientista sérvio Milutin Milankovitch apontou há um século, esse não é o único fator capaz de influenciar o clima e o tempo na Terra. Esse brilhante cientista teorizou que os efeitos coletivos das mudanças na posição da Terra em relação ao Sol são um poderoso influenciador do clima de longo prazo do nosso planeta e são responsáveis por desencadear o início e o fim dos períodos de glaciação, eras glaciais. Ele compreendia bem que a órbita de um planeta é descrita pelo que os engenheiros aeroespaciais chamam de elementos orbitais. Esses são 6 importantes parâmetros que auxiliam na descrição do movimento de um objeto ao redor de outro, seja um satélite artificial como o JWST em torno da Terra ou uma estrela girando ao redor do buraco negro no centro de nossa galáxia. Ele começou a questionar o que aconteceria com a Terra se um desses elementos, denominado excentricidade, mudasse gradualmente ao longo do tempo. Variações na excentricidade. A excentricidade fornece informações sobre a forma de uma órbita. Quando ela é igual a zero, a órbita é circular. Quanto mais se afasta de zero, mais alongada e elíptica é a órbita. O detalhe é que, devido às influências gravitacionais de Saturno e Júpiter, bem como de outros fatores menores, a excentricidade da Terra, que é relativamente baixa, pode variar ao longo do tempo, alterando a forma de sua órbita ao redor do Sol. Consequentemente, isso afeta a distância entre os dois corpos celestes. A excentricidade é a razão pela qual nossas estações têm durações ligeiramente diferentes, com os verões no hemisfério norte sendo atualmente cerca de 4,5 dias mais longos que os invernos, e as primaveras cerca de 3 dias mais longas que os outonos. À medida que a excentricidade diminui, o comprimento de nossas estações tende a se equilibrar gradualmente.
O que Milankovitch fez foi investigar como essas variações afetam a quantidade de radiação solar que atinge o topo da atmosfera da Terra, bem como onde essa radiação atinge. Ele descobriu que, quando a órbita da Terra é mais elíptica, cerca de 23% a mais de radiação solar alcança a Terra em seu ponto mais próximo do Sol a cada ano, em comparação com o ponto mais distante do Sol. Atualmente, a excentricidade da Terra está próxima de seu nível mínimo, mais circular, e está diminuindo muito lentamente, em um ciclo que abrange cerca de 100 mil anos. No entanto, a mudança na insolação global anual devido ao ciclo de excentricidade é bastante pequena. Devido às variações relativamente modestas da excentricidade da Terra, esse fator tem um impacto relativamente menor nas variações climáticas sazonais anuais. Variações na obliquidade. Milankovitch também levou em consideração outra coisa, a obliquidade e a precessão axial. A obliquidade é o ângulo entre o plano da órbita da Terra e o do equador terrestre. Essa inclinação variou entre 22,1 e 24,5 graus nos últimos milhões de anos. Quanto maior a inclinação, mais extremas são nossas estações. Pense em verões escaldantes e invernos congelantes. Curiosamente, um ângulo de inclinação maior leva a períodos de deglaciação. Então, basicamente, mais inclinação significa mais derretimento e recuo de geleiras e calotas polares. No entanto, esse efeito não é uniforme em todo o mundo. Latitudes mais altas experimentam uma mudança maior na radiação solar total do que áreas próximas ao Equador. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado a cerca de metade do caminho entre seus extremos, a 23,4 graus. E olha só, esse ângulo de inclinação está diminuindo lentamente em um ciclo que dura cerca de 41 mil anos. Com seus cálculos, Milankovitch descobriu que, enquanto nossos invernos gradualmente se tornarão mais quentes e nossos verões mais frios, a neve e o gelo começarão a se acumular em altas latitudes. Isso leva a grandes calotas polares refletindo mais a energia do Sol de volta ao espaço, o que, você adivinhou, promove ainda mais resfriamento. Precessão axial. Falando sobre precessão axial, deixe-me explicar o que é. Eu não sei se você está ciente disso, mas a Terra oscila ligeiramente em seu eixo, como um peão giratório. Essa oscilação, causada pelas forças de maré do Sol e da Lua, afeta a rotação da Terra e é conhecida como precessão axial. Esse ciclo dura cerca de 27,7 mil anos e torna as diferenças sazonais mais extremas em um hemisfério e menos extremas em outro. Atualmente, o periélio, ponto mais próximo da Terra ao Sol, ocorre durante o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Mas em cerca de 13 mil anos, isso mudará, fazendo com que o hemisfério norte experimente uma radiação solar mais extrema e o hemisfério sul tenha estações mais moderadas. Há também a precessão apsidal, onde a elipse orbital inteira da Terra oscila devido às interações com Júpiter e Saturno. Esse ciclo dura cerca de 112 mil anos e muda a orientação da órbita da Terra em relação ao plano elíptico. Combinados, a precessão axial e apsidal têm um ciclo geral de precessão que dura, em média, cerca de 23 mil anos. E curiosidade, a estrela polar da Terra muda ao longo do tempo, sendo Polaris e Polaris Australis as estrelas atuais, mas há alguns milhares de anos, eram Kochab e Pherkat, a louca previsão de Milankovitch. As pequenas mudanças iniciadas pelos ciclos de Milankovitch atuam separadamente juntas para influenciar o clima da Terra ao longo de períodos muito longos, resultando em mudanças significativas em nosso clima ao longo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. Ainda assim, o que ele descobriu é ao mesmo tempo muito interessante e assustador. Em algum momento, a Terra experimentará outra era glacial. As duas principais suposições apresentadas por Milankovitch foram, 1. Que as mudanças na radiação em algumas latitudes e em algumas estações são mais importantes do que outras, ou 2. Que a obliquidade é o ciclo mais importante dos três para o clima. Inserindo essas suposições em seu próprio modelo matemático, ele calculou que as eras glaciais ocorrem aproximadamente a cada 41 mil anos. Considerando que a última era glacial que conhecemos aconteceu há cerca de 20 mil anos, isso significa que a próxima era glacial ocorrerá em cerca de 20 mil anos. No entanto,
Pesquisas subsequentes confirmaram que as eras glaciais ocorreram em intervalos de 41 mil anos entre 1 e 3 milhões de anos atrás. Mas há cerca de 800 mil anos, o ciclo das eras glaciais se estendeu para 100 mil anos, coincidindo com o ciclo de excentricidade da Terra. Embora diversas teorias tenham sido propostas para explicar essa transição, os cientistas ainda não têm uma resposta clara. Esse problema também é conhecido como o problema de transição. Em qualquer caso, de acordo com as medidas astronômicas mais recentes, não haverá uma nova era glacial antes de 50 a 100 mil anos. Precisão das previsões. A precisão das previsões quando se trata do clima de longo prazo na Terra não é fácil. Em princípio, uma boa estimativa das variações dos elementos orbitais ao longo do tempo tornaria tudo mais simples, se tivéssemos apenas um bom modelo que relacionasse essas variações com as mudanças climáticas. No entanto, o mecanismo de forçamento orbital que atua sobre o clima ainda não é completamente compreendido. Atualmente, falta-nos um bom modelo que expresse as mudanças climáticas em função das mudanças orbitais. Por esses motivos, as pesquisas para entender melhor os mecanismos que causam mudanças na rotação da Terra e como os ciclos de Milankovitch se combinam especificamente para afetar o clima ainda estão em andamento. Mas a teoria de que eles influenciam o timing dos ciclos glacial e interglacial é amplamente aceita.